Olá, eu sou a professora Fernanda Tartucci e este é o Plantão de Dúvidas sobre o novo CPC, uma iniciativa da ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, para fazer frente a muitas dúvidas que agora, na vigência do novo Código de Processo Civil, estarão aí na mente de muitos advogados, de pessoas que atuam na prática e, claro, precisam entender os novos meandros do sistema. A ideia é que você envie aqui, para o nosso e-mail as suas dúvidas. Essas dúvidas serão selecionadas e serão depois respondidas por professores, professores de processo civil da casa. Então, temos, além de mim, o professor Marcos Passoni, o professor Cláudio Zarif, que estão também aí nessa missão de trazer esclarecimentos a respeito de respostas produtivas sobre o novo regime processual. Então, quero que vocês aproveitem essa oportunidade, mandem suas questões. Caso elas não sejam respondidas num programa, acompanhem os demais programas. A proposta é que haja uma série deles para fazer frente aí realmente ao volume que deve vir chegando a partir dessa nova realidade, que o novo Código de Processo Civil tem aí proporcionado a todos nós que atuamos na gestão dos conflitos e efetivamente aí nessa busca de resolução para os impasses que os nossos clientes, que as pessoas próximas enfrentam. Muito bem, então vamos lá, vamos então falar um pouco agora sobre as dúvidas. Dúvidas são muito importantes, E é a partir das dúvidas que a gente vai conseguir aí construir outras perguntas e respostas produtivas. Isso tem estado muito na moda, Mais importante do que as respostas são as perguntas. Então, para uma reflexão inicial, vamos lá? Tá aí na tela, eu trouxe aqui para a gente se inspirar a perguntar bastante. A dúvida é o princípio da sabedoria, disse Aristóteles. Portanto, se você tem uma nova dúvida, se você tem algo que você ainda não está compreendendo bem no novo sistema, lembre-se disso. Não há perguntas idiotas, Eu costumo brincar, há idiotas que não fazem perguntas e, na verdade, vão com elas para casa, quando, na verdade, sempre que a gente questiona, a gente tem uma chance de promover um esclarecimento e, às vezes, até mais reflexões. Então, muito importante trabalhar essas perguntas, ok? Então, nós recebemos essas perguntas, As que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui foram recebidas de colegas, advogados, estudantes, pessoas que efetivamente estão aí pensando sobre o novo CPC e a ideia é que com a prática isso vá se incrementando, Afinal, todos nós vamos testar o novo sistema quando efetivamente ele estiver operante e aí perceber várias opções. Eu optei então por trazer por vocês as perguntas por escrito, vocês poderem acompanharem aí, poderem acompanhar bem o teor das perguntas e também trouxe alguns dispositivos do Código de Processo para a gente também já ir se ambientando com a nova legislação. Então, nós vamos utilizar esse recurso dos materiais, dessa projeção desse conteúdo, para que vocês possam aí ter essa leitura direta. Alguns professores vão fazer isso, outros não. Isso vai variar aí conforme o volume de perguntas e conforme, claro, aí o cenário que a gente possa delinear. Tudo bem? Vamos então começar? Vamos então para a primeira pergunta. A questão 1... A questão 1 é a seguinte. O novo CPC prevê que a audiência de conciliação poderá ser marcada mais de uma vez, desde que respeitado o prazo máximo de 2 meses de intervalo entre elas. No tocante à realização da primeira audiência, qual o prazo máximo para que ela seja marcada? Tendo em vista que o Código menciona apenas o prazo mínimo de 30 dias de antecedência. Então, essa é uma pergunta interessante, Eu percebo aqui que ela tem já uma perspectiva a partir do que a legislação traz. Então, vamos à legislação? Vamos localizar o tema no novo CPC. Nós temos aqui a parte geral e a parte especial. Estou destacando aqui a parte especial, que é onde se localiza essa previsão. O livro 1 trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Ele se divide em vários títulos. O título 1 aborda o procedimento comum e o capítulo 2, a petição inicial. Na sequência dos capítulos, nós chegamos até o capítulo 5, que trabalha a audiência de conciliação. Então, a primeira parte da pergunta está se referindo a esta previsão, que no novo CPC ocupa o artigo 334. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes, ok? Vamos então conversar um pouco sobre isso, sobre esta pluralidade de sessões, de oportunidades. Então, o novo Código de Processo Civil, como a gente tem ouvido tanto, investe muito na tentativa de consenso,
né, no fomento à autocomposição, nessa busca de entendimento entre as partes. Então, o Código traz muitas previsões, na minha conta mais de 100 previsões que falam sobre solução consensual, autocomposição, mediação, conciliação. Então, a ideia realmente é, uma vez promovida uma ação em juízo, haver um encaminhamento das partes à mediação ou a conciliação, né? O Código vai trabalhando isso em vários dispositivos. Lá no comecinho, no artigo 3º do Código, nós temos lá, né, dentro da ideia do acesso à justiça, nós temos a proposta de que o Estado fomentará a solução consensual de conflitos, sempre que possível. Entre os poderes do juiz, no artigo 139, também consta, né, essa ideia de promover a autocomposição. E aí a gente chega, né, passando aí pelos auxiliares da justiça, a gente tem um bom regramento ali sobre conciliadores e mediadores, a gente chega a esse dispositivo que é o da audiência de conciliação ou de mediação. Então, a preocupação da colega ela é interessante, né, porque realmente o Código prevê essa pluralidade. Por que mais de uma sessão? Né? Porque muitas vezes um conflito ele traz um histórico das partes que precisa ser trabalhado com o tempo, as resistências que elas tenham em relação às outras, né, que as partes foram estabelecendo ao longo do tempo, não são desmanchadas assim numa conversa rápida. Muitas vezes eu preciso de mais de uma sessão. Isso pode acontecer na conciliação e na mediação. Na mediação ainda é mais comum, né? A mediação é aquele meio de solução de conflitos em que pessoas que já têm um vínculo, né, que já têm um histórico, têm uma relação continuada, vão precisar debater as circunstâncias. Então, imaginem vizinhos, imaginem familiares que têm aí, né, uma grande história para trás. Então, vão precisar esclarecer situações passadas para recobrar confiança e poder confiar aí, eventualmente, num ajuste a ser formulado. O conciliador já atua em situações em que a relação é mais episódica, como um acidente de veículo. Então, talvez eu precise de menos sessões, ou talvez até uma sessão. Mas pode ser que também haja complicações em relação àquelas pessoas, àqueles conflitos. Então, nos dois casos, na conciliação, que trabalha conflitos mais episódicos, de relações mais pontuais, ou a mediação, que trabalha conflitos geralmente mais baseados em relações continuativas, nós temos aqui a ideia desse terceiro facilitador para promover esse diálogo, né? O conciliador pode formular propostas, inclusive, né, respeitada a imparcialidade, para tentar dar ideias de solução, e o mediador não faz esse papel propositivo, ele estimula as pessoas a elas mesmas gerarem as suas respostas. Então, ele não tem essa proposta de efetivamente formular saídas, respostas, enfim, sugestões, ok? Então, quando a gente tem essas duas circunstâncias, né, de mediação ou de conciliação operando, o sistema reconhece muito bem que uma primeira sessão consensual pode não ser suficiente, né? Imaginem que essas partes estão trocando notificações envenenadas, como eu costumo dizer, uma contra a outra, com as acusações recíprocas. E para elas poderem falar de um futuro negocial, elas precisam esclarecer, olha, eu não gostei do teor daquela notificação, aquilo efetivamente foi um desrespeito, e vão precisar debater isso. Então, pode ser necessária, sim, mais de uma sessão de conciliação, né, como foi realmente perguntado. O Código mostra essa preocupação em relação ao tempo, né? Então, como vocês viram no artigo 334, ele trabalha uma ideia de que em até 2 meses já tem que ter esta realização, porque a ideia é que não se protraia no tempo, que não se estenda demais o tempo devotado à tentativa consensual. Então, fala, olha, diz o legislador, né? Diz o legislador, vou tentar criar aqui uma pauta de tempo. Quero dizer para vocês que isso em relação à conciliação e mediação está expresso no novo CPC. E quando a gente fala de mediação, a gente também tem que considerar a lei específica, que é a Lei 3.140 de 2015. Ali também há uma previsão. Vamos olhar? Olha só. A Lei de Mediação, a Lei 3.140, dispõe no artigo 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação. Então, a gente viu que o CPC está preocupado em colocar ali pelo menos uma segunda sessão em até 2 meses, né? E a Lei de Mediação, mais preocupada ainda com a rapidez, fala, olha, toda a mediação judicial tem que ocorrer em até 60 dias. Então, considerando que a mediação, que envolve vínculos continuativos entre as pessoas, muitas vezes precisa de mais de uma sessão, se a gente for olhar esse dispositivo, o que a gente vai ter que olhar? Ó,
Não dá para ter uma segunda sessão só daqui a 2 meses. E geralmente nas mediações privadas, nas mediações extrajudiciais, realmente não são tão espaçadas no tempo, né? A gente costuma ter situações em que a gente faz um calendário. A primeira sessão de mediação, ela tem, então, né, uma abertura, assinatura de um termo de confidencialidade para o teor do que foi dito ali, e já se combina, muitas vezes, o calendário. Bom, vamos então marcar as próximas reuniões, nossos próximos encontros, né? E aí pode ser conforme a autonomia da vontade das partes, agendado bem proximamente. Então, eu posso ter sessões semanais, né? Quanto tempo duram as sessões? Isso também costuma ser uma pergunta. Depende muito, entre 1 e 2 horas, alguns dizem a média, mas eu tenho, dependendo da vontade das partes, sessões maiores. Eu posso ter aí, né, empresários que vêm de outras localidades, chegam no lugar da mediação e falam, olha, chegamos ao lugar da mediação, hoje eu tenho o dia para resolver isso. Então vamos ficar, né, em sessões, né, longas, sequenciais de reuniões. Pode ser também. Então, eu costumo dizer entre 1 e 2 horas, que é geralmente o que a gente encontra por aí, mas existem muitos parâmetros, muitas formas, né? Como é a autonomia da vontade que vai reger aí, né, essa combinação das partes, existem algumas opções. Então, pode ser de várias durações. E também esse calendário, né? Essa ideia de que eu possa fazer uma programação conforme a disponibilidade das partes. Isso é construído também consensualmente no começo ou mesmo antes de cada sessão se combina, né? O mediador faz também essa interface de restauração e diálogo para combinar. Bom, a partir de agora, como é que vai ser? Qual vai ser a nossa periodicidade? Né? Então, a ideia é que tenha esse recorte de espaço e tempo, segundo a lei de mediação, de até 60 dias. Claro que também podem ser, caso as partes entendam que isso é interessante, prorrogado esse período. Então, se 60 dias forem insuficientes, então elas podem querer, não, nós queremos realmente mais um tempo, está sendo proveitosa essa possibilidade, então queremos sim que isso aconteça num espaço maior de tempo. Bem? Então, a gente tem aqui, interessantes, né, 2 previsões que falam desse espaçamento entre as sessões. Agora, e a primeira sessão? Que, na verdade, está no cerne da pergunta também, né? Quer dizer, o código se preocupou, isso foi muito bem pontuado, ele se preocupou com esta ideia de haver este recorte de tempo, essa segunda sessão em até 2 meses. E interessante isso também, né? O código fala em 2 meses, a lei de mediação fala em 60 dias. Mas e a primeira, afinal de contas, né? Há previsão ou não há previsão? Então, eu quero mostrar para vocês a primeira previsão sobre a audiência de conciliação para ver se vocês acham que tem alguma resposta próxima ao que possa ser efetivamente encaminhador aí da nossa conclusão. Vamos lá? Então, vejam só. Diz aqui o artigo 334 do novo CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser o réu citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Né? Então, ele também está dizendo aqui, né? O juiz pegou a petição inicial, está tudo bem, não é caso de indeferimento do pedido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agendar uma sessão, né, em até 30 dias, e o réu tem que ter essa citação com essa antecedência de pelo menos 20 dias. Essa é a ideia, essa é a proposta que o código traz, né? Até porque o réu vai precisar se manifestar, eventualmente, se ele não quiser essa sessão consensual, ele vai poder fazê-lo, né? Existe um parágrafo do 334, é o parágrafo 5º que vai abordar isso. Olha, se a pessoa não tiver interesse, né, o autor terá falado disso na petição inicial e também o réu terá se manifestado, né, até 10 dias antes da audiência. Então, de novo, a gente tem prazos aqui em relação à designação, né, pensando aqui nessa oportunidade. Olha, então, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser o réu citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, essa antecedência mínima de 30 dias, o que não está expresso é qual é o termo inicial, é a distribuição. Na verdade, ele está pensando, né, na designação da audiência. Então, o juiz recebe o processo, ele tem que fazer uma análise. Como é que está a petição inicial? Vou deferir, vou indeferir. Esses autos conclusos, a gente diz essa expressão, né? Os autos estão conclusos para a apreciação do juiz. Isso vai acontecer por quanto tempo? Isso vai depender, claro, da gestão do cartório, né? Da logística que envolve ali, né? Do volume, né? Exatamente do movimento judiciário naquele aparelho. Então,
Difícil saber. A grande resposta, e essa também é uma preocupação, é que não há como precisar o agendamento da primeira sessão, ok? Então vamos lá, até anotei a respeito disso, vejam só. Quanto ao prazo máximo para a marcação da primeira audiência, o novo CPC foi silente, de forma que será levada em conta a disponibilidade de pauta. Ou seja, o código fala em antecedência mínima de 30 dias, mas ele não diz, olha, o máximo que pode demorar para agendar é, por exemplo, 2 meses, 3 meses. Ele não diz isso. Então, por que ele não diz isso? Porque, na verdade, vai depender muito da história daquela localidade, né? Então, o que a gente tem que considerar? Muitas pessoas falam, mas vai demorar demais, porque o juiz não tem pauta para audiência. Esse é um argumento que eu tenho ouvido bastante, né? Até contrário, esse argumento é contrário a todo esse estímulo à autocomposição que o novo CPC vem trazendo. Mas vejam só, a proposta do novo código é que não seja o juiz o condutor da sessão consensual. Não vai ser o juiz, o conciliador ou o mediador. Porque pelos princípios da mediação e da conciliação, confidencialidade do que foi dito ali, imparcialidade, é preciso que aquele que faça a conciliação não seja o julgador, porque ele não pode aproveitar informações privilegiadas obtidas junto às partes, na conversação natural, informal, né? Por força dessa oralidade aqui, que é uma das bases das conversações de mediação e de conciliação, a gente não pode se aproveitar disso para depois contra a parte usar aquela informação. Então, o sistema do CPC foi engendrado para não ser o juiz, o conciliador ou o mediador, ok? Isso a gente vai ter que realmente se acostumar com essa nova diretriz. Eu me lembro também de ouvir pessoas falarem assim, eu fui participar de uma sessão e nem era o juiz o conciliador. E eu falei, ótimo, ainda bem. A pessoa, como assim? Tô achando ruim? Não, não acho ruim. O juiz fica preservado para julgar quando isso for necessário. Ele vai para a instrução, ele vai coletar essas informações sem aproveitar informações da conciliação e da mediação. Se o juiz pudesse fazer esse jogo duplo, né? Ele é, vamos dizer, facilitador, favorável à lógica consensual, a reconhecimentos, e depois ele ainda fosse usar contra a pessoa, isso geraria um efeito perverso no sistema, que é, eu vou para a audiência de conciliação e tudo que eu disser será usado contra mim? Isso não pode acontecer, né? Eu costumo dar essa comparação também para entender bem, é como, imaginem o pai e o filho, né? Ou a mãe e a filha. E aí essa mãe vira a filha, me conta o que aconteceu, mas pode confessar, filha, eu também já fui jovem, me conta aí o que você aprontou. Ai, mãe, vou te contar, aprontei isso, o quê? Que absurdo, não podia, ela tá de castigo. Mas mãe, você me disse que eu podia confiar e você, não, mas agora saí do papel de amiga, agora virei mãe e agora então vou usar contra você. Quer dizer, concorda? Essa filha provavelmente não vai contar mais nada pra mãe, com razão, né? Porque aquilo que ela disse tinha uma lógica, né, de confiança, de boa fé, de que o que ela dissesse tivesse um acolhimento diferente. É a mesma ideia na conciliação e na mediação, quer dizer, quando alguém leva uma proposta, quando ela está disposta a assumir certos pontos, isso está dentro de uma estratégia consensual, está dentro de um contexto negocial. Se aquilo não deu certo, nós partimos agora para uma outra história, que é o jogo do julgamento. Lá nós vamos ter provas, nós vamos ter convencimento, vamos ter um julgador que vai apreciar quem é que tem razão e quem é que não tem. Tudo bem? Então, acho importante entender isso, né? São lógicas diferenciadas. Então, voltando a essa questão, será que vai demorar? Não vai demorar. Vai depender bastante, né, da pauta, da organização do Centro Judicial de Solução de Conflitos, o SEJUSC, os SEJUs, nos lugares onde eles forem instalados, né? A ideia do código, né, no artigo 165, repercutindo e repetindo, que consta na resolução 125 do CNJ, é que haja esses centros instalados. Centros responsáveis pela realização, né, de mediações e conciliações, né, dentre outras funções. Então, a ideia é acontecer nesses espaços a sessão de mediação ou a sessão de conciliação. Caso não haja, né, se por acaso naquela localidade não há um SEJUSC, que vai haver um setor de conciliação, se, né, esse equipamento existe, essa localização existe, ótimo. Se não, vai ser no próprio juízo, então terá um conciliador. Isso é muito importante, né? O código está todo estruturado para ter essa função observada por esses auxiliares da justiça, que são o conciliador e o mediador. São novos auxiliares da justiça, ganharam entre o artigo 165 e 175 do CPC todo um regramento, né? Então, o 364, no parágrafo 1º, fala o conciliador ou o mediador, onde houver, atuarão preferencialmente na sessão
de autocomposição. E aí vem a pergunta, como assim onde houver? Tem que haver, né? Tanto é que tem sido muito valorizada a presença de mediadores e conciliadores, porque efetivamente eles vão fazer diferença, né? Porque eles vão ser os responsáveis por essa promoção dessa comunicação e o respeito aos princípios e técnicas, né? A gente teve, por muito tempo no Brasil, práticas enviesadas ligadas à mediação e à conciliação, principalmente à conciliação, que não respeitavam diretrizes, parâmetros, então eram pseudo-conciliações até, muita forçação de barra, constrangimento. Isso não se afina com a melhor técnica, né? Então, até sempre digo isso do advogado, nós temos que esquecer o passado, que ele sirva de experiência do que não é conciliação, e o advogado deve se abrir a novas possibilidades de ter experiências proveitosas, com respeito a princípios, técnicas, que efetivamente podem ser proveitosas, né, nessa gestão dos conflitos. Muito bem, então a resposta é não. A resposta no plano normativo, isso foi deixado, isso do prazo para o agendamento da primeira sessão, foi deixado aqui, né, sob as possibilidades de gestão de cada tribunal, de cada localidade, para tentar construir, né, dentro daquele cenário, o que faz mais sentido, o que efetivamente pode funcionar melhor naquele cenário específico. Ok? Então, essa foi a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Vamos lá? Questão 2. Estudando a polêmica temática da repercussão geral, especialmente no que tange à paralisação dos processos, inclusive na primeira instância, como isso vai interferir diretamente no nosso cotidiano? A citação não é mero ato processual, ela é de suma importância, especialmente quanto ao início da contagem de juros, já que o mesmo, esse início, começa a fluir com a citação válida. Qual seria a vantagem real para o autor que acredita que teve seu direito lesado e quer promover uma ação, ao constatar que a matéria está sendo discutida em sede de repercussão geral? Quanto às ações já propostas, não há qualquer mecanismo que permita que elas, mesmo se abrangidas pela repercussão geral, tenham a citação efetivada? Então, esse tema é muito interessante, né? A gente está pensando então aqui na ideia da repercussão geral, da questão constitucional, versada, abordada em recursos extraordinários. Então, a gente teve aí, né, por força de uma emenda constitucional, uma inclusão na Constituição desse requisito. Então, se alguém tem uma demanda na Justiça e quer ver a apreciação desta matéria pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional de uniformização, né, ao zelar aí pela Constituição, esta parte que tem a sua causa, sua demanda, tem que demonstrar que o tema debatido na sua ação não é algo apenas pessoal, que repercute apenas na sua esfera. Mais do que isso, esse seu caso tem repercussão geral. A questão constitucional versada tem um impacto econômico, social, jurídico, que efetivamente possa extravasar, ultrapassar os limites, né, daquela específica situação controvertida. Então, este foi um requisito, né, que na verdade é um elemento de filtro das demandas, justamente para que o STF não seja obrigado a apreciar demandas muito específicas, né, que não tenham aí a ver efetivamente com o seu papel constitucional. Então, na época da aprovação dessa emenda constitucional e dessas reformas, né, que no CPC de 73, que vieram trazendo mudanças em relação a isso, havia muita notícia na mídia que falava, olha, o STF vai discutir a questão do papagaio entre os vizinhos. Eram mencionadas essas situações como pitorescas para dizer, olha, o que os ministros do Supremo, né, poucos ministros, né, num cenário constitucional tão impactante, com tantas discussões, eles vão parar agora para discutir a questão do papagaio entre dois vizinhos, furto de galinhas, né? Sempre tinha uns bichinhos aí nos exemplos para mostrar que questões pitorescas chegavam ao Supremo. Então, a ideia de criar esse filtro é justamente para direcionar o STF ao cumprimento da sua missão constitucional, né? Que é justamente velar pela Constituição nessas causas que tenham um impacto significativo, não só para as pessoas envolvidas na lide, que foi judicializada, mas também com esse potencial atingimento a outras pessoas. Ao longo do tempo, além desse filtro da repercussão geral, também foram sendo estudados outros filtros, né? A gente tem uma ideia de julgamento em bloco de processos repetitivos. Isso acontece nos recursos especiais e também nos recursos extraordinários, nessa parte da repercussão geral. Então, a pergunta que ela está trazendo, né, que essa nossa telespectadora traz, é uma pergunta interessante, que é a seguinte, olha, existe toda uma gestão de conflitos por parte do Poder Judiciário que foi parar na lei, é assim que eu vejo, né? Quando se pensa em suspender processos individuais que já têm um processo parecido, né, um processo piloto,
tramitando, a quem isso atende, né? A quem é vantajoso? Então, a gente sempre dá os exemplos das ações de expurgos inflacionários, ações repetitivas, em que matérias de direito são, na verdade, recorrentes em várias demandas que seriam tidas como idênticas. Então, que tal escolher uma demanda representativa, julgar este caso e usá-lo por amostragem para outros casos idênticos? Isso também foi sendo aprimorado ao longo do tempo, ao longo de reformas processuais. Claro que o CPC novo não poderia ficar atrás dessa tendência, ele abarcou as experiências, né, já existentes de julgamento por amostragem, de processos repetitivos, e isso realmente ficou consolidado aí no seu teor. Vamos lá, vou mostrar então aqui agora alguns dispositivos que versam sobre este tema. Então, vamos olhar aqui o novo CPC no artigo 1037, lá na parte dos recursos. Diz o código: selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caso do artigo 1036, proferirá uma decisão de afetação, na qual identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, fazendo essa identificação, ele fala, vamos suspender tudo até que este caso seja julgado, tá? Então, eis uma interpretação possível para essa regra. Vamos lá? Pode deixar? Cita-se o réu, permite-se sua resposta e, em seguida, suspende-se o processo. Essa é uma visão consentânea com contraditória e efetividade. A resposta do réu, por exemplo, poderia suscitar questões que interferem, inclusive, na suspensão do processo. Exemplo, a matéria envolvida não é exatamente aquela identificada na decisão de afetação e há questões de fato prejudiciais à discussão travada na repercussão geral. Isso salienta também essa ideia, né? O autor deve ter direito aos efeitos da citação, artigo 240 do novo CPC, como, por exemplo, interromper a prescrição, a constituição do réu em mora, a indução da litispendência, ok? Então, voltando aqui à pergunta. O código não diz exatamente em que momento o processo repetitivo ele é suspenso. Ele diz, olha, o relator percebeu que está com aquele caso que tem esse potencial repetitivo, esse potencial idêntico, ele manda suspender tudo. Ora, mas aí vem a sua pergunta, qual é a vantagem para o autor? Porque o autor, claro, ele quer que o processo ande, né? Então, eu entendo que você está correta, o autor está preocupado com juros, em interromper a prescrição, imagine, digamos que o advogado procurado pelo cliente em última hora propõe a demanda no penúltimo dia antes da prescrição, antes da perda do direito de cobrar, por conta da inércia do titular. O titular ficou inerte em cima da pinta do prazo, ali quase o prazo tendo exaurido, procura o advogado corre e faz. A gente sabe que para interromper a prescrição tem que ter tido a citação, né? Tem que haver a citação do devedor, do réu, e aí com esse ato eu vou ter uma retroação à data da propositura, ou seja, eu fiz minha parte, eu promovi antes, mas eu preciso citar o réu neste prazo, né? Isso é clássico entre nós, nesse prazo que a gente não sabe qual é, né? Eu preciso ter a citação, na verdade, não tem um prazo para citá-lo, mas eu tenho que ter a citação para retroagir a propositura. E aí, ufa, a prescrição está afastada. Se eu proponho uma demanda na véspera do prazo acabar e eu não consigo citar, se eu desisto desse processo, se isso efetivamente não acontece, a citação do demandado, a minha prescrição depois pode ser alegada, dizendo, olha, você aquela vez não terminou o seu ciclo de interrupção da prescrição, então acabou. Então, eu entendo que a pergunta é ótima e realmente ela não tem uma resposta clara e evidente no sistema. Pelo que a gente percebe, né, toda essa ideia de vantagem, para quem que é boa a vantagem, né? Para quem que está presente a vantagem, para quem que é boa essa previsão de suspensão dos processos? Qual a vantagem para o autor? Me parece que a vantagem é para o tribunal. O tribunal está tendo uma gestão de conflitos mais tranquilizadora para ele, no sentido, olha, na verdade, eu estou aqui com este caso, vou julgar este caso piloto e depois todos os outros vão ter os efeitos, né? E é bom lembrar isso. Essa triagem nem sempre é perfeita. É importante o réu também ter voz para dizer, olha, este caso é idêntico, não é idêntico. O autor também, né, poder ter chance de manifestar a respeito disso. Isso é um tema polêmico, né, essa questão da triagem, né, como é que isso é feito, como se insurgir em relação a isso. De qualquer maneira, para responder a pergunta, já que o nosso tema está focado nisso, qual é a vantagem para o autor?
essa pergunta é boa e precisa ser bem trabalhada com o advogado. Olha, se alguém lhe procura querendo, então, promover uma demanda a respeito de um caso que tem repercussão geral reconhecida, que tem essa suspensão ou que possa ter suspensão, olha, a gente vai promover a demanda para evitar a prescrição, para evitar dizerem que você estava inerte. Agora, tem que estar preparado para uma suspensão. Talvez a gente só consiga ter esse andamento do processo quando houver esse julgamento adiante, né? E quando vai acontecer o julgamento para adiante? Aí a gente entra de novo nessa questão, né, da pauta, desse ajuste em relação ao que realmente pode funcionar ou não pode funcionar em termos de rotina cartorária, né? E aí isso também é muito recorrente, né? Cada vara tem uma sequência de atos, a gente espera que isso não aconteça, porque o Código de Processo Civil é uniforme, se aplica a todo o país, mas enfim, é muito difícil prever quando haverá o julgamento. Então, talvez os nossos clientes fiquem aí com uma suspensão por um bom tempo. Então, vantagem para o autor, difícil dizer, né? Para o Poder Judiciário, muita vantagem, porque ele otimiza, ele aproveita o resultado de um processo em relação a outros. Tudo bem? Tranquilos aqui? Então, realmente, para a gente conseguir ter esse atendimento, vamos dizer, esse interesse do autor, né, de interromper a prescrição, de cuidar aí realmente desse termo inicial dos juros, né, que foi aquilo que você disse, para interromper a prescrição e ter esses efeitos da mora bem configurados, é interessante que haja a citação do réu. Então, talvez nós, advogados, tenhamos que ficar atentos a isso. Falar, excelência, o processo está suspenso em relação à decisão, mas vamos dar andamento aos atos básicos do processo. O réu tem que estar integrado no processo, vai ter essa validade, e nós vamos poder aproveitar a decisão que venha do processo piloto se o réu, claro, obviamente, tiver citado. Então, isso não está expresso, mas decorre do sistema, claro, que todos têm que estar integrados para essas decisões poderem fazer efeitos nos processos em que elas efetivamente tiverem que ser aproveitadas. Muito bem, tranquilos. Bom, com isso a gente termina a questão 2 e eu volto na sequência para abordar mais questões com vocês. Até!